87,5. De manhãzinha quando o galo canta e o sol desponta pra me despertar, eu vou passar o meu café tesouro, que sabor melhor não há. Desde 1926, de geração em geração, já conquistou toda a família, deste tesouro eu não abro mão. Café Tesouro, o nosso café. A sua empresa ou negócio anda esquecido pelo consumidor? Suas vendas estão baixando? Então essa é a hora de você destacar seu estabelecimento. Anuncie no rádio. Anuncie com eficiência, com qualificação e projeção definida. Tenha um retorno eficaz anunciando no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. O rádio todo mundo ouve, inclusive o consumidor. Quem anuncia se destaca e vende mais. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que o produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie no rádio. Rádio Alfa. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Alfa FM. Agora pela Rede Alfa, Alfa Notícias. Fique bem informado. As principais notícias de Botucatu e toda a nossa região. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. Bom dia, Botucatu. Agora são 8h03. Começa mais uma edição do Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8 Net Claro Botucatu, também através dos 87,5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu. Lembrando sempre que no Alfa Notícias você pode participar aí, enviando a tua pauta, participando conosco através do nosso WhatsApp, que é o 14996616411, e você também participa através das nossas lives no Facebook, no YouTube, no twitch.tv e também pelo Instagram. Até às 10 horas da manhã, Alfa Notícias no ar. Alfa Notícias, o seu informativo diário aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, mais uma edição do Alfa Notícias. E lembrando aí que se você tem uma demanda no teu bairro, pode enviar aí pra gente através do nosso WhatsApp. A gente vai enviar uma equipe aí para poder aí estar atendendo a tua demanda aí no local. Nosso WhatsApp, novamente aí, 14996616411. Eu sou o Fernando Bruder, à minha frente ele, Regis Valê. Bom dia, Regis, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Graças a Deus, começando no mais um dia, uma quinta-feira, logo pela manhã, esse clima agradável, né? Vamos torcer para que final de semana continue assim, né, Fernando? Pois é, tá cansado hoje, Regis? Hoje então comecei a fazer exercício cedo. Acordei umas 4h30 fazendo. Muito bem, então tá respondido. Regis, mas fala pra gente, e o clima hoje? Você que acabou de chegar aqui nos nossos estúdios, como que tá o clima lá fora? O clima tá bom, Fernando. E a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, né? Segundo o nosso amigo Clima Tempo. O que ele passou essa semana, né? Que esse final de semana vai ser da mesma forma. Vai ser aí durante o dia o céu aberto e pancadas de chuva a qualquer hora, Fernando. Muito bem. E temos datas comemorativas para hoje? Tem o dia da bateria. Hoje é o dia da bateria. Bateria do quê? A bateria do celular quando descarrega. É bateria. Boa. Eu falei, será que é bateria de carro, bateria de celular, bateria de escola de samba? Eu falei, agora eu fiquei na dúvida. E eu fiquei assustado. Hoje cedo, né, pela manhã, peguei o celular. Geralmente eu ouço a rádio, né? Aí ele parou de funcionar.
Aí fui ver, pronto, morreu meu celular. Só que eu deixei ele carregando durante a noite. Provavelmente algum mau contato e ele não recarregou, Fernando. Pois é. Bom, lembrando, né, Regis, se o pessoal tiver demanda, entre em contato com a gente, né? Exato, Fernando. A gente faz essa ponte, né? Essa ligação entre a sua demanda, seu bairro, sua rua, junto ao poder público, né? Ou seja, prefeitura, seja a CPFL, Sabesp. Geralmente quando a gente passa por um determinado lugar todos os dias, principalmente trabalho, levar a criança na escola, ou mesmo a gente indo aí para a faculdade, escola, enfim. Você passa um determinado lugar todos os dias e vê que tem uma demanda ali, entre em contato conosco, a gente faz essa ponte, essa ligação para solucionar o problema, né? A gente sabe que não soluciona do dia para a noite. A gente sempre está cobrando o poder público, a gente faz a matéria, a gente leva ao conhecimento aí das secretarias envolvidas e a gente vai lutar junto. É uma obrigação, uma prestação de contas que a imprensa tem que fazer junto à população, né, Fernando? E essa é a nossa obrigação. Muito bem, e hoje, Regis, só para frisar aqui essa situação, né? Além do dia da bateria, é o dia aí do auxiliar de serviços gerais, que não deixa de ser uma profissão, né? Muito, muito legal saber que existe um dia comemorativo aí. Exato. Hoje também no catolicismo tem a festa da Cátedra de São Pedro, e além aí do Dia Europeu da Vítima. Esse Dia Europeu da Vítima, eu confesso para você que eu não conhecia essa data especial. Também não. Mas daí fica registrado aí essas 3 datas especiais para o dia de hoje. Mais uma vez, nosso portal de notícias, alfanoticias.com.br, através dele aí você fica muito bem informado com as principais notícias de Botucatu e também de toda a nossa região. Falando um pouquinho do Rio de Janeiro, o estado decreta a epidemia de dengue, né? O governo do Rio de Janeiro decretou aí nesta quarta-feira, dia 21, uma epidemia de dengue no território fluminense. O decreto será publicado aí no Diário Oficial até quinta-feira, dia 22. São mais aí de 49 mil casos então, nesse ano da doença aí no estado, 20 vezes aí acima do esperado. Com 4 mortes confirmadas, o número de 2024 já representa aí 96% de todos os casos registrados no ano de 2023. O estado anunciou aí a criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde específico para a dengue, que vai aí unir todos os setores da saúde, inclusive aí a vigilância sanitária, para dar resposta aí rápida aos municípios. Além disso, haverá aí uma ampliação de 22 salas de hidratação e reforço diário aí dos médicos e enfermeiros, também das UPAs estaduais. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, informou aí que o estado está com 308 casos para 100 mil habitantes, o que configura aí uma epidemia. Castro ainda fala aí que temos uma projeção do aumento de casos para as próximas 6 a 10 semanas, um cenário aí positivo, 6 semanas, um cenário negativo, 10 semanas. Nossa previsão é acumulado aí até maio que aconteça aí 150 mil casos. Teremos essas semanas difíceis ainda, né? Relata ele, fonte aí da Agência Brasil. Agora, não adianta chorar o leite derramado, né? A gente tem que pegar, entender, cuidar aí de quem acabou adquirindo a dengue e poder aí trazer uma sensação um pouquinho mais tranquila para a população, né? Enquanto isso, a parte da população em si acaba sendo essencial, né? No combate, na limpeza aí dos teus terrenos, ficar fiscalizando também aí os terrenos que possam estar terrenos baldios aí ao redor da residência, no bairro, porque se a gente não fizer agora a nossa parte, né? Porque sobrou pra gente essa situação. Se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar muito difícil, né, Regis? Exatamente, uma preocupação muito grande, Fernando, porque não é uma coisa que está acontecendo somente lá nas grandes capitais, Rio de Janeiro, acontece também no interior, como aconteceu em Bauru, primeira morte, né? No caso da dengue. Então a preocupação você tem que ter sempre, não somente com você, a gente sabe que esse mosquito da dengue, ele pega uma quadra toda. Então aquela quadra onde você mora, todos os seus vizinhos são responsáveis tanto quanto você para evitar, né? Buscar, eliminar esses criadouros. E depois que entra aí uma epidemia, para você regularizar, né? Voltar ao normal numa cidade é demorado, é complicado e a gente necessita aí dos hospitais. E a gente sabe que os nossos hospitais, principalmente a Unesp, na qual a gente sempre está dependendo, existe ali uma quantidade de pessoas na espera para um leito, né, para cirurgia
ou até mesmo para fazer ali um tratamento, não consegue leito. Então você imagina você doente com dengue e não ter condições ali de um tratamento mais específico, mais aprofundado, porque não tem leito. Você tem que ir para uma outra cidade para ter essa ajuda médica. Então, antes disso, vou fazer o preventivo, que é a nossa parte, né? Cuidar ali não deixar um criadouro vir a causar o mosquito da dengue e aí contaminar não somente você, mas toda a quadra inteira dali da sua vizinhança. Muito bem, falando um pouquinho sobre cultura, né? Vai acontecer uma exposição bem bacana aqui na cidade de Botucatu, a exposição Desvendando Oceanos, com a curadoria de Adriana Scartares e também o Oscar de Ambrósio. Você está convidado para embarcar aí nessa jornada fascinante pelos mistérios aí dos oceanos através da arte. Com a curadoria da Adriana e do Oscar, essa exposição é uma verdadeira imersão no universo marinho sobre a perspectiva artística. São cores, tonalidades, formas, linhas, materiais, técnicas e suportes que oferecem aí um navegar por um universo aí regido por interpretações que se dão desde universos novos sentidos, regidos pela convicção que há aí um mar dentro de nós e tão desconhecido aí que nós nem imaginamos, né? A relevância aí dos oceanos nunca foi tão evidente quanto agora, especialmente aí com a declaração da década do oceano pela ONU. Essa exposição aí busca apenas celebrar a beleza dos mares, mas também aí despertar a consciência sobre a importância da sua preservação para o equilíbrio aí do nosso planeta. Além disso, menos de 20% do fundo dos oceanos são mapeados. Essa falta de informação justifica aí o uso da expressão cultura oceânica, que discute aí, na verdade, o papel deles e da nossa vida, inclusive aí por meio de suas representações artísticas e também da influência sobre ações sobre eles, assuntos aí que são projetados e que motiva aí a desvendar. Essa exposição acontecerá aí a partir do dia 24, depois de amanhã, até o dia 16 de junho. O horário de visitação é de quarta a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 15 para 5 da tarde. E aos sábados e domingos aí das 11 até as 16h45 também. Lembrando aí que a exposição fica na rua General Teles 1040, na Pinacoteca. Você pode desvendar aí os segredos do oceano aí, com essa apresentação bem bacana que vai estar acontecendo aqui na Pinacoteca Fórum das Artes, através aí da Secretaria de Cultura da cidade de Botucatu. E uma outra exposição também bem bacana que vai estar acontecendo praticamente paralelamente, né, é a questão da Transformando Mundos, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Pinacoteca Fórum das Artes, ela também se prepara para receber essa exposição única e inspiradora que irá transformar aí os mundos. Na mesma data, né, 24 de fevereiro a 16 de junho, você participa aí dessa reflexão sobre 17 assuntos de desenvolvimento sustentável da ONU, por meio aí de olhares e expressões de 17 renomados artistas. Cada artista trará a sua interpretação sobre as ODS, abordando aí temas essenciais para o futuro sustentável do nosso planeta. A exposição é uma oportunidade imperdível para discutir aí visualmente a sustentabilidade, promovendo aí um diálogo sobre as questões sociais, ambientais e também econômicas. Então também aí, a partir de depois de amanhã, dia 24 de fevereiro, até o dia 16 de junho, vai acontecer também nos mesmos horários, no mesmo local, aqui na Pinacoteca, na cidade de Botucatu. Lembrando que a classificação é livre e também aí a entrada é gratuita. Se você quiser fazer aí visitas em grupos, daí você deve entrar em contato para fazer o agendamento, que é o telefone DDD 14 3811 1470. Regis? Fernando, agora partindo para a nossa cidade vizinha de Bofete, a Polícia Militar Rodoviária registrou ontem, né, na quarta-feira, uma grande apreensão de celulares em situação irregular. O fato ocorreu na rodovia Castelo Branco, ali no 280, em Bofete. Uma equipe do policiamento rodoviário observou que um condutor de um caminhão desenvolveu uma velocidade acima do permitido para a via. Durante a abordagem, o mesmo se mostrou muito apreensivo. O caminhão inicialmente transportava sucata de alumínio. E ocorre aí que na caixa de ferramentas do veículo e no interior da cabine foram localizados 259 aparelhos de telefones celulares. Os produtos eram de crime de descaminho, pois não possuíam documentação fiscal de importação. A carga estava avaliada em R$1 milhão. Foi dada a voz de prisão ao condutor e o suspeito confessou que estaria levando os aparelhos para São Paulo.
diz aí o boletim de ocorrência, né? A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Federal de Bauru para a elaboração do flagrante e apreensão do caminhão e aparelhos. O homem morador de Cascavel, Paraná, foi preso em flagrante, mas foi arbitrada aí uma fiança de R$ 5.648. Ele pagou e foi liberado para responder o processo em liberdade. Ou seja, é o 1 milhão, né? Aí, no caso de celulares, é celular para dar com pau, né? Como diz aí o ditado. Realmente são bastante celulares que foram apreendidos. E para pagar uma fiança aí de quase R$ 6.000, realmente é uma grande organização, provavelmente uma quadrilha que faz esse tipo de crime, né? Comete esse tipo de crime. Aí é um contrabando, é um descaminho, conforme diz o boletim de ocorrência, é um descaminho que aí, evidentemente, que não sozinho ele, né, não só meia dúzia de gente participa desse crime. Provavelmente é uma quadrilha bem formada. Quase R$ 1 milhão, ou seja, teve a criminalidade, teve 1 milhão de prejuízo, Fernando. É um desfalque bem grande, né? Vai deixar aí um rastro realmente de falta de dinheiro pra galera aí, né? E incrível, né? Que os policiais têm aquela... deve fazer curso de psicologia para entender que quando a pessoa está com uma certa forma diferente de agir, alguma coisa errada tem. Foi o que aconteceu com o caminhão. Primeiro que ele cometeu um grande erro de a velocidade estar acima do permitido. Já começou falhando por aí. E a hora que parou, evidentemente, ele ficou apreensivo e acabou entregando o que ele estava fazendo, Fernando. Bom, Regis, as coisas não andam bem aí pro lado do Daniel Alves, né? O lateral direito brasileiro Daniel Alves foi condenado aí a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro lá na Alemanha, né? A sentença foi comunicada na manhã desta quinta-feira, dia 22, em Barcelona, na Espanha. O Daniel Alves já passou aí 1 ano na prisão, tempo em que será descontado aí da condenação. Depois que for liberado, terá que cumprir aí um período de 5 anos de liberdade vigiada, além da proibição de se aproximar ao menos aí de 1.000 metros do domicílio ou do local de trabalho da vítima por 9 anos e 6 meses. O tribunal considera aí provado que o acusado segurou bruscamente a denunciante, jogou-a no chão, evitando que ela pudesse se mover, e acabou aí cometendo o ato. E ainda que a denúncia aí dissesse que não, que queria ir embora, o Tribunal Superior de Justiça acabou fazendo o comunicado, né? Com isso está cumprido aí o tipo de ausência de consentimento do uso da violência aí do acesso carnal. O julgamento aí do lateral direito Daniel Alves, acusado de agredir aí sexualmente uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022, chegou ao fim no dia 7 de fevereiro e durou aí 3 dias. Foram ouvidas testemunhas, vítimas, peritos e também os acusados. O Tribunal de Barcelona decidiu manter o julgamento, mesmo com o pedido da defesa do atleta, para que se houvesse uma suspensão da violação de direitos, como na presunção da inocência. Os magistrados consideram que nenhum direito foi violado. O tribunal disse que Daniel Alves contou com a presença de uma advogada desde o momento que foi preso e não se caracteriza aí violação de direitos. Em depoimento, o jogador chorou, alegou o uso excessivo de bebida alcoólica e negou que tenha praticado estupro. Na época, a vítima tinha 23 anos, ela acusa aí o jogador de agressão sexual. Mas como que fica, na verdade, a situação do Daniel, né? Ele ainda pode apelar em outro tribunal, essa sentença aí cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça de Catalunha, e teria aí a última apelação do Tribunal Supremo de Madrid. O jogador deve cumprir aí a pena na Espanha pelo crime ter acontecido e sido julgado em território espanhol. Caso o brasileiro queira cumprir a sentença em seu país, deveria fazer uma petição à justiça. Ficou uma situação complicada realmente para ele, né? A gente sabe que a justiça em outros países, ela segue um outro formato, ela segue aí um outro regramento, e na questão de estupro, realmente é um crime que é bem complicado quando se fala principalmente na cidade da Espanha, né? Então eles não deixam barata essa situação. Ele já está preso mesmo antes do julgamento. A gente sabe também que tem todos uns pormenores a respeito disso, que aqui também no Brasil geralmente acontece isso via de regra. Mas assim, a gente sabe que lá, executando e condenando, a pessoa realmente tem que passar todo o tempo
da prisão, né? E agora fica uma situação até meio complicada pro Daniel Alves, porque a gente sabe que para todo atleta também existe um tempo de rendimento em cima do que ele faz. E o Daniel já não é nenhum jovenzinho, né? Então, assim, a impressão que se dá agora, Regis, é que ele, além de ter uma condenação criminal, inclusive em outro país, vem essa vertente agora, né? Quem que vai querer um jogador que tenha praticado esse tipo de situação, né? Praticamente a carreira dele, no meu ponto de vista, já era, Regis. Carreira, família, né? Infelizmente, um ato desse aí tem que ser punido mesmo, tem que ser pago como paga todo mundo que não tem dinheiro. Então, a situação dele é complicada, assim como também foi do Robinho. E esse pessoal, eles acreditam de que quando eles estão no auge, né, do seu rendimento, conhecido, famoso, você pode fazer de tudo e a todas, né? Aonde você realmente cai do cavalo, que a polícia, as leis, principalmente fora do país, funcionam. E agora ele vai estar, como você mesmo disse, complicado. Para ele voltar a jogar na seleção brasileira, como ele era jogador da seleção, fica muito mais difícil ele voltar, porque é a imagem dele que arranhou, né? E ninguém... É a mesma coisa você ter um produto numa loja, que você vende aquele produto. Se ela teve uma situação que causou uma atenção maior pelo lado negativo, evidentemente que você não vai expor mais ali na sua vitrine, né? Então você vai tirar ele da vitrine e, evidentemente, não colocar ele em lugar nenhum mais. Ou seja, ele corre-se o risco de não jogar na seleção brasileira e muito menos aí nos times onde ele estava contratado. Bom, são 8h22 e as questões políticas aí não andam bem nem para a direita e nem para a esquerda, né? O Exército prepara aí as salas especiais no Comando Militar do Planalto, o CMP, em Brasília, para eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que é capitão reformado, e também os generais investigados aí por supostamente tramar um golpe de Estado. A preparação se antecipa ao depoimento militar pela Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 22. Integrantes da força afirmam que não há indicativo de prisão, mas apenas existe um cuidado no caso ocorra alguma detenção, para que ninguém aí seja pegos desprevenidos. Além de Bolsonaro, prestarão esclarecimentos à Polícia Federal de Brasília os generais Walter Braga, o Walter Braga Neto, ele que é ex-ministro da Casa Civil e Defesa, também o Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Defesa, Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Também aí serão ouvidos o coronel da reserva, o Cleverson Ney Magalhães, e também o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. No caso dos generais, eles não podem ficar presos em unidades que não sejam comandadas por outro general por uma questão aí de hierarquia. Como o ex-presidente é capitão reformado, caso ele seja determinado a sua prisão, ele pode optar em ficar numa unidade militar. Foi a partir disso que o Comando Militar do Planalto em Brasília começou a preparar essas salas para receber eventuais presos de alta patente. O espaço precisa ter grades e banheiro. A informação de que o Comando Militar do Planalto prepara um alojamento para eventuais prisões foi antecipada pela coluna Radar da revista Veja, confirmado aí essa informação pela CNN. Na operação da Polícia Federal, deflagrada aí no dia 8 de fevereiro, 16 militares foram alvos, 3 deles foram presos, Coronel Bernardo Romão Correia Neto, Tenente Coronel Rafael Martins de Oliveira e Tenente Coronel Ronald Araújo Júnior, além aí do Coronel da Reserva Marcelo Câmara, assessor aí de Bolsonaro. A situação tá tensa lá e todos esses eventuais prisões que possam acontecer pode mexer muito com o cenário político nacional, né? A gente sabe que essas questões elas refletem diretamente aí no dia a dia. A gente sabe que existe aí um eleitorado, né? Segundo as últimas eleições, o país está todo dividido, não é que quis um lado, quis o outro. Praticamente o país se encontrou dividido aí, segundo as eleições que aconteceram aí da última vez. Só que assim,
é um fato agora que mexe um pouco com o cenário político, né? Às vésperas, num ano político, por mais que Bolsonaro não participe desse pleito no próximo ano, não exista nada num ambiente federal, mas isso daí vem a respingar até aí nas cidades que tem aí seus candidatos que são também do PL, né? Agora a gente espera aí que as cenas do próximo capítulo para que a gente possa entender na realidade como que vai ficar toda essa situação aí envolvendo aí o ex-presidente da República e também aí o restante aí do alto comando que participou aí dessa cena política a respeito aí do até então 8 de janeiro. Complicada a situação, né, Regis? Muito complicada, Fernando. E existe aquela coisa, não vou dizer que não é o caso, vou dizer que esse é o caso. Além do que pode ter havido realmente crime ou alguma coisa nesse sentido, mas além disso, evidentemente que existe uma rivalidade ou uma retaliação lá de trás, né? A perseguição, evidentemente, que deve estar existindo em cima do ex-presidente. Não estou dizendo que ele é inocente, que não tenha cometido. Cometeu sim, se cometeu tem que pagar da mesma forma que todo mundo paga. Mas a pressão política em cima não é uma coisa que deixa passar. Não, beleza, está ótimo, o ex-presidente ele fez isso, fez aquilo, mas está de boa, não. Mas existe aquela pressão política, né? Ele é um político, uma política contraditória, uma política complexa que a gente viveu durante todo esse tempo, principalmente aí nos últimos dias, os últimos meses, até mesmo os últimos anos dele como presidente, o Bolsonaro. Então, evidentemente que, né, a oposição está com os olhos, com sangue nos olhos para ver ele condenado e preso. Então, infelizmente, a gente vai ver essa luta aí até realmente tudo, né? Até chegar na época da eleição, Fernando. Depois a pessoa esquece também, não dá continuidade. Depois passa, né? Passa. E uma outra situação também que envolve aí, principalmente a parte da esquerda, foi a declaração do Lula com relação aí ao Holocausto, foi feito aí com relação ao Hamas, né? Um estudo feito pela empresa de dados Arquimedes mostra aí uma reversão na repercussão da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra de Israel e Hamas. O levantamento foi feito por empresas que mostram que no domingo, dia 18, em que o brasileiro comparou o conflito aí do Holocausto com a menção negativa, representavam aí 57% do total. Na segunda-feira, dia 19, no entanto, após o governo petista iniciar o movimento de defesa do presidente, as menções positivas passaram a representar aí 61%. A gente vê que essas questões aí, elas pouco refletem no dia a dia, porém, algumas pessoas já estão pedindo a cabeça do Lula, né? Não são pouco já os pedidos de impeachment que já desde o começo da gestão do presidente Lula já estão em andamento. Porém a Zambelli, né, que é uma das incentivadoras, ela acabou adiando o pedido de impeachment de Lula. A lista já tinha aí 133 assinaturas, né? A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que lidera o movimento para protocolar o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu aí adiar a sua petição. Estava previsto para acontecer aí na terça-feira, dia 20, o pedido já conta aí com 133 deputados, dos quais aí a maioria vem do PL. A deputada, contudo, enfatizou que a legenda dos ministérios do governo Lula também assinaram aí a lista. O pedido já conta aí com essas 122 assinaturas, segundo ela, né? E ela fez isso aí numa coletiva sediada no Salão Verde da Câmara dos Deputados antes que dos 11 novos nomes acabassem surgindo. A mobilização foi motivada aí pela declaração do presidente que comparou a atuação de Israel na Guerra de Gaza com o Holocausto nazista. Segundo Zambelli, a formalização foi adiada por conta dos pedidos extras dos parlamentares para participarem aí do movimento. A deputada afirmou que irá conversar com a bancada evangélica e também com a bancada católica aí sobre o assunto. Para os envolvidos, a fala de Lula se enquadra aí num crime de responsabilidade contra a existência política da União, ou seja, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhes a neutralidade.
Alguns dos nomes que compõem o rol de parlamentares aí que pedem a destituição de Lula do Planalto são dos deputados federais Eduardo Bolsonaro do PL, Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais, Ricardo Salles do PL de São Paulo, também do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Além dos partidos de oposição, também assinaram um documento parlamentares das siglas que têm ministério no governo Lula, como União Brasil, Ministério das Comunicações e do Turismo, também o PSD, Ministério da Agricultura, Minas e Energia e também da Pesca, o MDB, Cidades, Planejamento e Transportes. Na verdade, segundo Zambelli, ela fala que esse pedido não é ideológico, é um crime de responsabilidade que aconteceu de fato. O Brasil, infelizmente, está de portas abertas para o terrorismo, né? O professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Flávio Leão, ele não acredita que o pedido tem base jurídica, né? Ele fala que ele não vê qualquer tipo de embasamento jurídico, que também é egresso do Instituto de Genocida da Universidade de Toronto. Contudo, o especialista ainda acredita que a fala foi um erro e que carece aí de embasamento histórico. Na verdade é o seguinte, políticas à parte, um governo de Estado fazer uma declaração como ele fez foi muito inoportuna. Ele se tornou uma pessoa não grata, ele não está bem-vindo mais naquele país. A gente acaba de fechar relações políticas com um país tão importante quanto Israel, e agora fica toda essa situação aí para os advogados terem que responder. Eu duvido que o Lula vá se retratar de forma oficial com relação a essa situação, por mais que ele possa pensar que tenha algum tipo de característica para que se faça efetivamente essa situação. Agora a gente vai ter que entender até onde isso daí vai acontecer, até onde a gente pode pagar o preço por isso daí. Alguns especialistas já disseram que não se pode deixar de fora uma situação de algum grupo extremista querer fazer algum atentado contra o próprio presidente devido a essas declarações. Lá é assim, arriscou o pavio, a coisa pegou fogo, explodiu, né? Então, assim, é complicado, a gente sabe que tem os grupos extremistas, a gente sabe que no Brasil existem alas que fazem parte desses grupos terroristas, não é ativo aqui no Brasil, porém a gente tem que ficar muito esperto com isso aí. Se eu fosse o Lula, ficaria bem tranquilo, deixaria a poeira baixar aí, porque esse pessoal não perdoa mesmo. Então, assim, é uma situação complicada. Acho que ele mexeu com o vespeiro. Várias vezes eu já disse isso daí, até mesmo da própria questão do Bolsonaro, que eu acho que ele não deveria, o Lula, a Dilma, não falar nada fora do protocolo. Quando se vai fazer uma declaração fora do país ou com alguma situação que envolva outra nação, faça pautado. Faça pautado com os teus ministros, com os teus conselheiros, com os teus embaixadores. Ninguém mais do que os embaixadores entendem essa situação. Então, assim, a partir do momento que o cara abre a boca para falar groselha, acaba dando nessa situação uma questão que poderia ser totalmente evitável, totalmente desnecessária para o Brasil passar por esse momento. No meu ponto de vista, é uma vergonha alheia o que está acontecendo, que isso reflita somente no palavreado do próprio presidente, mas não do resto da nação que não acredita nessa situação. Aí isso daí foi para a rua. Alguns dos seguidores mais fiéis, que parece uma igreja, né, tanto à esquerda como à direita, parece que existe uma extrema direita e uma extrema esquerda que daqui a pouco estão cultuando religiosamente os seus pretendidos, né? Isso é muito ruim, porque até mesmo lá em Israel, a gente vê que essas situações são as que mais dá problema lá, né? E a gente já recebeu representantes aqui do governo israelita em nosso informativo. A gente sabe os muçulmanos, a gente sabe que existe toda uma cultura. Ninguém aqui vai andar turbante, né? Não é beca, né, que chama? Não. Enfim, com as vestimentas, vai sair a burca e vai sair para a rua e vai sair explodindo todo mundo, né? O povo do Ocidente tem uma ideia muito diferente
dessa questão, né? E são pessoas, humanos igual a todos nós, e que têm a sua ala mais radical, como aqui no Brasil também tem. A gente tem diversos tipos de questões aí religiosas ou até mesmo de segurança que são os extremos. Então, assim, a gente tem que entender que a gente mexeu num vespeiro agora. No meu ponto de vista, o presidente Lula está correndo perigo, né? Bom, se bem que ele nem sai mais assim no meio do povão, né? Ele não tem muito essa prática, não cola mais esse tipo de atitude vindo de um presidente que até então era tão populista, né? Nasceu em tese ali do povo, piso de chão de fábrica, mas infelizmente não é mais essa questão que acontece, né? Mas assim, a gente espera aí que realmente essa situação se resolva pelo bem do país, pelo bem do Brasil, e que atitudes como essa aí não aconteçam mais. Só espero que os conselheiros mais próximos aí do presidente possam estar mais ativos, né? Chegando para ele, olha, presidente, é até aqui, ó. Leia o que a gente escreveu. A partir daí não inventa moda que vai dar ruim. Né? Segue o protocolo. É tão simples de fazer isso, Regis. A gente vê em outros países, eles fazem isso com a gente, né? A gente não tem, Fernando, de forma alguma, não é que não vai intrometer. Não é isso. A gente não tem que participar desses problemas com relação ao que está acontecendo lá. O que o Brasil poderia estar fazendo? Mandando alimento, mandando produtos que vá suprir essas pessoas, né? Do que ficar criticando, achar que isso ou achar aquilo. Você não tem que ficar apontando ninguém, mesmo porque não tem nada a ver com o nosso país, não é daqui dentro do nosso país. Agora, se é uma manifestação para ajudar, né? Levando alimento, levando remédio, medicamento, enfim, aí está ótimo, mas você apontar um tipo de situação, você não conhece como é a cultura daquele país, então não tem como, não tem porquê. É aquela coisa que o Romário dizia do Pelé, né? O Pelé calado, ele é um poeta, é o que tem que ser, Fernando. Sim. O Lula tem que ser um poeta. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de ficar quieto ou não se posicionar e ganham. Isso não significa estar no meio do muro, ou em cima do muro. Não, você não está participando no que eles estão discutindo, ontem mas ajuda de uma forma. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa muito sábia, ela falou assim: Fernando, simplesmente isso, às vezes o silêncio numa reunião faz você ter o critério da pessoa que está ao teu lado. Você está lá, está participando, está dando alguma opinião, mas você não precisa realmente ir de uma forma mais radical, mais específica em cima de alguns assuntos. Então, de repente, entender esse momento, ele é muito mais importante do que, de repente, a gente opinar de uma forma errônea. Então, exato. Amadureça a ideia, não sabe do que se trata, é melhor ficar quieto do que se posicionar, porque senão dá esse tipo de coisa. Aí não tem, às vezes ficam aí situações irreversíveis e acaba até respingando em outras pessoas que também aí sofrem por essa questão aí de uma palavra mal dita. 8h38, rápido intervalo, a gente já volta com mais informações. Você está acompanhando Alfa Notícias. Voltamos em instantes. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Ofertas de terça a quinta são no Central Supermercados. Açúcar cristal Santa Isabel 1 kg, 3,39. Café Jaguari tradicional extra forte ou especial 500 gramas, 13,98. Linguiça toscana sabores grill granel, 15,99 o quilo. Central Supermercados. Estamos de volta. Alfa Notícias. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. 8h40 aqui na cidade de Botucatu. Alfa Notícias no ar. Regis. Fernando, você já ouviu falar em gato de energia? Os gatos da vida. A Polícia Civil de Botucatu registrou ontem, dia 21, um caso de furto de energia. O fato ocorreu ali no 24 de maio. A ocorrência foi registrada através do 1º Distrito de Polícia de Botucatu. Agentes desta delegacia, agentes desta delegacia receberam uma denúncia sobre o crime. Os policiais estiveram no local dos fatos, acompanhados de um representante da empresa CPFL, que apurou existir a irregularidade de desvio de energia dentro da caixa de medição ali na própria casa. Os proprietários da casa foram autuados em flagrante com base no artigo 155 e do inciso 2 e 4 do Código Penal. Um homem e uma mulher com 62 e 38 anos, respectivamente, foram levados para a cadeia pública. A pena desse tipo de furto pode aí chegar até de 2 a 8 anos de multa. Então, além disso, além de você estar cometendo um crime de furto de energia, que de qualquer forma você está furtando uma coisa que não é sua, você está pegando para você uma coisa que não é teu. E isso é um crime, Tudo que você tira de alguém favorecendo você e prejudicando o outro, acaba sendo um crime que tem que pagar por aquilo. Além disso, o risco maior é o risco que corre de levar um choque, ser eletrocutado e virar a óbito. A gente está cansado de ver isso acontecendo, não somente aqui no nosso país, mas fora também. É simples, só você ter noção de que aqueles cabos que passam de alta tensão, tem os que ficam acima, que são tem muito mais energia. Existe um técnico, ele tem que desligar ali todo um ramal para poder fazer um trabalho quando a CPFL vai fazer, porque há um risco de choque. Além desse crime que esse cidadão ele e a mulher cometeram, além do crime de furto, o risco de morte. Isso é uma coisa que é inaceitável, A pessoa, além de furtar, correndo o risco de causar ali a própria morte, Fernando. Bem isso mesmo. 8h43, Regis. Se tiverem demandas, envia pra gente, Exatamente. A gente vai fazer essa conexão, Fernando. É o trabalho que a imprensa sempre está à disposição, de fazer, tem que estar à disposição de fazer. E a nossa obrigação, o nosso trabalho que é ir no local, fazer uma matéria, fazer imagens, levar para quem possa estar realmente solucionando, resolvendo o problema, principalmente se for prefeitura, CPFL ou Sabesp, para que a gente possa ali dar continuidade da solução no seu bairro. A gente tem feito várias matérias e está tendo um retorno positivo para esses moradores, para essas pessoas, para a população. Está sendo feito o trabalho, que é importante. Até mesmo os próprios secretários dizem que por muitas vezes eles não estão sabendo daquela demanda, e quando a gente apresenta para eles, aí eles vão lá e buscam solucionar. Então a importância de você estar enviando para a gente essa demanda, para que a gente possa estar sempre levando aí para o conhecimento das autoridades, para que seja feita aí a solução, seja dada a solução do seu problema. Muito bem, são 8h44 aqui na cidade de Botucatu.
Bom, agora vamos para Jaú. Jaú aí agora está querendo pegar a liderança novamente das notícias mais estranhas, né? Isso aconteceu ali, teve uma audiência na cidade de Jaú, a gente está vendo inclusive aqui as fotos desse evento, né? Um homem foi liberado em audiência e preso novamente após 10 minutos. Morador aí de 2 Córregos, que havia sido preso pela Polícia Militar por ter aí ser um desfavor, um mandado de prisão em decorrência de um roubo. Ele foi liberado pela Central de Polícia Judiciária após passar aí por audiência de custódia na cidade de Jaú, a 47 quilômetros da cidade de Bauru. No entanto, cerca de 10 minutos depois, ele voltou ao prédio da Polícia Civil por ter sido flagrado furtando na casa vizinha da Chácara de Canhos. Segundo a Polícia Militar, ele nem se deu o trabalho de sair de perto da delegacia, na mesma rua da Central de Polícia Judiciária, e entrou em uma residência onde ele fugia, levando uma caixa de ferramentas na noite da última segunda-feira, dia 19. Mas a equipe aí da corporação acabou abordando quando ele pulava o muro para deixar o imóvel. O homem foi preso em flagrante e apresentado aí outra vez à Central de Polícia Judiciária, onde aguarda a audiência de custódia realizada pela Justiça em uma sala aí da delegacia. Na verdade, Regis já deve ter solto de novo, né? Ele deve ter pulado lá. Ele falou o seguinte, não tenho material para fazer outros, então eu vou ter que agora assaltar, né? Roubar uma outra residência para pegar a ferramenta, para poder dar a ferramenta ir para um outro lugar. Gente, é uma maluquice uma situação como essa, não, Regis? Não, o cara não chegou a esfriar a cela, né? Ele vai estar retornando para ela. É um absurdo isso que acontece. E, infelizmente, se ele solto novamente, ele vai furtar, ele vai roubar. Ele, pelo que apresenta, pelo que aponta aí, acho que nem o advogado dele está querendo mais o caso, devido a essas situações que ele está causando, né? Se ele já foi preso por alguma coisa que ele cometeu de crime. Ou seja furto, seja roubo, independente do que ele cometeu, ele teve a liberdade, ele teve a possibilidade de estar em liberdade, buscar ali melhorar a sua vida, mudar, né? Mudar a vida, mudar o rumo, aí não praticar mais crime, mas não, 10 minutos depois ele pensou, em casa eu não vou ter ali o meu café da manhã, não vou ter o meu almoço, nem minha janta e nem vou poder ficar ali sem trabalhar de boa. Então vou voltar para penitenciária, para cadeia, que lá eu tenho café da manhã, tenho almoço, tenho janta e tenho ali minha horinha de sol, né? Tem que se preocupar com nada, na verdade, né? E sabendo que se é casado e tem filhos menores, vai estar assistido pelo serviço social, né? Bom, Regis, são 8 horas e 47 minutos. Você se lembra muito bem, né, que a gente fez uma matéria ali na rua Sebastião Pinto da Conceição, ali no Lava Pés, bem próximo ali ao rio. Com o seu Rogério. Isso, do seu Rogério, né? E ontem o secretário de obras aqui de Botucatu entrou em contato comigo dizendo, olha, resolvemos lá o problema do seu Rogério, né? A gente está vendo aí nas imagens, ele fez ali um serviço de capinação, né? Era uma quadra ali que tinha aí metade de asfalto e metade de terra, né? De terra, e faltava fazer esse espaço aqui para não entrar água ali novamente ali na residência do seu Rogério, né? E graças a Deus aí, até que enfim, né? Novembro que a gente levou a pauta para ele, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas saiu, né? Trabalhinho difícil de sair, hein, Regis? Mas saiu depois de muita insistência, eu ligando direto aí pro secretário, quase toda semana, cada 15 dias, e aí? O que vai acontecer? Não, mas a gente bateu lá e não tem ninguém, mas o problema já acontecia. A gente falou, não, existe lá a casa assim e outra. Eu mandei a imagem, né? Sim. A imagem ela é muito nítida. A gente chegou a fazer matéria lá dentro. Exatamente, fomos dentro da residência dele, mesmo que se fosse um galpão, teria que fazer, problema da prefeitura, né? Independente de quem fosse, de onde fosse. Aí eles estavam julgando ali, que a prefeitura falou, não, mas ali é uma questão ali que é a calçada. Não é o problema da calçada, né? Estava toda rebaixada, estava toda detonada ali, e agora fizeram um serviço aí. Tá mais ou menos bonitinho, né? Mas pelo menos se não entrar água novamente, tem que solucionar, né, Fernando? O importante é realmente não estar entrando água na casa desse morador, desse munícipe. Então é muito importante, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A gente não sabe mensurar, nem tem como mensurar as dificuldades, porque a gente não está vivendo aquilo. Só quem passa sabe como é difícil você acordar de madrugada com a casa alagada. E é importante até mesmo, Regis,
num ano político, né, entregar as coisas aí de uma forma correta, né? Mas dá a impressão que tudo deixa para a última hora, né? Tudo deixa para a última hora, tipo assim, vamos ver o que dá para fazer, o que não dá, e acaba aí trazendo uma situação um pouco complexa para as pessoas, porque a impressão que se dá é que só nos últimos momentos, né, nos 47 do segundo tempo, que há essa intenção de resolver os problemas aqui da cidade de Botucatu, mas de qualquer forma... E faltando vários ainda para ser resolvido, Não, né? Tem bastante coisa lá. A gente vai continuar aí esquentando os aparelhos celulares aí da prefeitura, dos seus secretários, para que possa realmente aí dar essa resposta à população. Não tem nada a ver com a gente. Não, lógico. A gente aqui só está sendo a ponte. Rogério falou assim, tô tendo um problema aqui, pode me ajudar? Opa, vamos fazer essa ponte. É o que a gente pede sempre. Porque tentou fazer de todos os jeitos, né, Regis? Vai lá na ouvidoria, liga pro secretário, liga pro prefeito, liga para todo mundo e não resolve. Então, assim, eles trazem para a prefeitura não gosta de ouvir reclamação da imprensa, vai lá e faz o serviço, na verdade não por causa da gente, não por causa do eleitor, né, mas por causa de tentar aí manter uma política de boa vizinhança aí com os munícipes aqui da cidade de Botucatu. Exatamente. De qualquer forma, parabéns, secretário de Obras, que acabou aí executando esse trabalho. Nada mais do que a função, né? Sim. Prefeitura entrega novas instalações da Escola de Educação Infantil. Nesta terça-feira, dia 20, a Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a cerimônia de entrega aí das novas instalações da creche Professora Erasmina Gobetti, na Coab 1. Só lembrando aqui, né, que essa unidade escolar já funcionava, não é nem uma escola nova. Ela já funcionava ali num prédio alugado desde o ano de 2018, bem no comecinho ali do Reflorenda. Você sobe ali do lado do Senai ali, era bem ali à esquerda, numa esquina, uma casa improvisada, na verdade, né? Essa unidade escolar será administrada também aí pelo canal aí comunitário da cidade de Botucatu, em convênio aí com a Prefeitura Municipal. Não sei porque é o nome da entidade, canal comunitário, né? Mas enfim, é a entidade aí que toma conta da creche, que ela é ligada à Igreja Nacional do professor Mineto. E o Centro de Educação Infantil, professora Erasmina Gobetti, está preparando e equipando com toda a segurança e conforto para receber alunos residentes aí do Jardim Reflorenda, Palos Verdes, Coab 1, Lava Pés e demais bairros ali adjacentes. O prédio que foi reformado aí conta com 12 salas de aula, fraldários, lactários, espaço para a amamentação, parque indoor, secretaria, diretoria, cozinha, refeitórios, despesa, sala de coordenação pedagógica, sanitários de funcionários e alunos, além de lavanderia e tanque de areia. Então, esse novo serviço da creche, professora Erasmina Gobetti, fica ali na Avenida Mário Barberes, número 470, na Coab 1, aqui na cidade de Botucatu. Inclusive, essa homenagem que foi feita para a Erasmina, né? Todo mundo conhecia ela como Mina, ela era uma musicista aqui da cidade de Botucatu, a Mina Gobetti, e que muito bem dado essa homenagem a ela, né? Ela que nos deixou aí de forma até precoce, e acabou aí deixando um legado para a cidade de Botucatu no ramo da cultura, da música, da arte, e a gente aí rende todas essas homenagens aí à Mina Gobetti, né? Parabéns, obrigado por deixar realmente esse rastro de cultura, de música, um legado que acabou deixando aqui na cidade de Botucatu, e que aí foi batizado, né, essa creche aí com o nome da Erasmina Gobetti. Outra situação, né, que mais um grupo, né, esse grupo, essa entidade aí acabou administrando, confesso aqui que acho muito importante grupos do terceiro setor ajudar nessa questão, nessa demanda para a Prefeitura de Botucatu, né? O que às vezes a gente tem que ficar ter muito entendimento, que não basta só fazer esses tipos de investimento, basta a Prefeitura também ter as creches dela, administrado pela própria Prefeitura. A gente está tendo aí um problema aí com relação a pagamentos de terceirizadas, com relação a essa situação, o que acaba trazendo todo um enrosco, né? Até mesmo a creche lá do Jardim Montemor, da Igreja Anglicana, do Instituto Anglicano, na verdade, passou por um problema muito sério, porque o que acontece? A Prefeitura faz uma parceria com essas entidades do terceiro setor, só que daí enviam a verba,
essa verba é executada, só que de repente quando se precisa fazer uma rescisão de contrato, que são aquelas coisas não tão pontuais, não tem dinheiro para fazer essas questões. O Instituto Anglicano, um instituto muito sério, que existia aqui na cidade de Botucatu, eles estão espalhados aí por todo o interior do estado de São Paulo, desenvolvendo aí projetos muito bacanas relacionados com essa parte educacional. Em nenhuma das cidades eles tiveram tanto problema com essas questões documentacionais do que teve aqui com a cidade de Botucatu, né? Eles têm ali diante da sua prestação de contas um volume anual que tem que prestar, olha, entrou tanto, saiu tanto e sobrou tanto. Só que quando sobra, eles não podem fazer uma reserva de caixa. Saiu uma funcionária que tem que ter um auxílio de gravidez, de maternidade. A gente tem que fazer uma rescisão contratual. E isso era toda direcionado à entidade e não à prefeitura. Então a prefeitura faz ali um lastro financeiro em cima da entidade, só que quando precisa se utilizar essas questões para determinados pontos administrativos dentro da entidade, isso daí não era mais contemplado, né? Então o Instituto Anglicano, que no meu ponto de vista desenvolvia a principal entidade no quesito qualidade e atendimento com relação às creches. Simplesmente perdemos o Instituto Anglicano aqui na cidade de Botucatu. Inclusive havia um anseio, né? A gente foi lá ouvir os funcionários. O anseio da comunidade ele era o seguinte: não tem como o Anglicano criar uma creche, mesmo que seja paga, a gente dá um jeitinho de pagar. Existia até essa possibilidade, né? Que inclusive está sendo aí até ventilada pela entidade, né? Mas não é o foco deles ter lucro com esse tipo de instituição, e sim poder fornecer realmente através dessas parcerias entre essas OSCs, né? Essas ONGs, e também aí entre o poder público. É muito triste, né? De ver que a gente acabou perdendo, né? Aí outras entidades como o SEI, o RUAC, acabaram aí pegando a administração desses locais para poder também não deixar a prefeitura na mão, porque ficou uma situação complicada, né? Eles ficaram aí, inclusive, de contratar esses funcionários para que pudessem ter uma continuidade no mesmo formato que acontecia anteriormente, né? Mas a gente sabe que nunca é igual. Anglicano é anglicano, não abro a mão. Queria mandar um forte abraço ao reverendo lá, que nos atendeu muito bem no dia lá que ele foi passar esse comunicado ali aos teus funcionários. 8h57, Regis. Fernando, e a Polícia Civil apreende aí a arma com suspeito por ter ameaçado a ex, né? A operação realizada por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher, que é a DDM, com finalidade de apurar a denúncia de violência doméstica, ameaça e injúria, resultou na apreensão de uma arma de fogo com suspeito dos crimes nesta terça-feira, no caso do dia 20, em uma casa na Vila Ferroviária. Durante as buscas, né, no endereço, um homem de 74 anos, denunciado recentemente pela companheira de 67, você vê que não tem diferença de idade hoje em dia, né? Um senhor de 74 e uma mulher de 67 anos, com quem já viviam junto há 36 anos. Os investigadores apreenderam aí o revólver calibre 38, que estava com certificado de registro vencido desde 2012 e 5 munições intactas. Ele pagou fiança e responderá em liberdade por posse irregular de arma de fogo. Então você para e analisa, Fernando, de que realmente a violência doméstica não tem idade, né? Não é aquele jovem ali de seus 30, 40 anos, esse senhor de 74 anos já provavelmente deve ser avô, ou até mesmo já com idade para ser um bisavô, né? E acontece ainda isso, né? E a gente vai, infelizmente, noticiando esses tipos de violência aqui em Botucatu, e isso é alastrado pelo país inteiro. Mas a gente tem que cuidar aqui da nossa casa, né? Como existe o apoio a esses agressores, existe um tratamento, um acompanhamento psicológico que eu acho muito válido, né? Para tentar ali introduzir novamente na vida social esses companheiros, esses maridos que por uma coisa ou outra acabaram cometendo esse crime de violência doméstica, Fernando. Forte abraço pro Vieira, participando aqui no nosso Facebook. Forte abração, Vieira, obrigado aí pelas palavras. Bom, Regis, falando um pouquinho aí de polícia militar, de violência,
E a coisa tá pegando, viu? Com média de uma morte a cada 15 horas, a ação da Polícia Militar acabou já matando 31 pessoas em 19 dias em fevereiro na Baixada Santista. É a mais letal, lá é complicado, é a mais letal da corporação desde o massacre do Carandiru em 1992. Bom, o que aconteceu? Essa foi a 31ª morte. O caso foi registrado na madrugada de ontem, dia 21, em Santos. Segundo a Polícia Militar, 2 homens abriram fogo contra agentes que acabaram revidando. Então é tipo assim, né? É todo mundo santo, né? Então, massacre, enfim. Um deles conseguiu aí fugir, baleado. O outro ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As mortes dos suspeitos começaram após os assassinatos do soldado da Rota. A ação da Polícia Militar na Baixada Santista teve início aí em 13 de fevereiro, após o assassinato em Santos de um integrante da tropa de elite da corporação. O soldado Samuel Wesley Cosmo morreu horas após aí levar um tiro no olho quando fazia aí um patrulhamento no bairro Rádio Clube. 5 dias depois, o cabo da Polícia Militar José Silveira Santos foi baleado no abdômen e também acabou falecendo. Já o soldado Marcelo Augusto da Silva foi morto a tiros na madrugada no dia 26 de janeiro, na interligação da rodovia Anchieta Imigrantes em Cubatão. O maior saldo de mortes desde o Carandiru, né? A operação aí a mais violenta desde o massacre do Carandiru, que terminou com a morte de 111 detentos após uma rebelião no presídio há 31 anos. Mais violência aqui na Operação Escudo, a ação da Polícia Militar na Baixada ultrapassou aí a Operação Escudo, concluída em setembro de 2023, com 28 mortes em 40 dias na mesma região. Ambas as ações foram desencadeadas após a morte dos PMs. Versões repetidas de que o suspeito foi socorrido, morreu a caminho do hospital, reforça a suspeita de especialistas na alteração da cena do crime, já que não é possível fazer uma perícia para determinar como que foi a ação do corpo no local. Não é possível, na verdade, analisar a posição do corpo e discutir as possíveis trajetórias do disparo, diz aí Cláudio Tione Rosa, perito criminal, aposentado e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aí houveram denúncias de abuso, né? Moradores ouvidos pela imprensa nos últimos dias denunciaram abusos da Polícia Militar com relatos na alteração da cena do crime. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que todos os casos são investigados pela Polícia Civil e acompanhados pelo Ministério Público. Eles falam que a Corregedoria da Polícia Militar está à disposição para receber denúncias sobre a atuação do trabalho policial, diz a pasta em nota. Essa situação, na verdade, ela está bem complicada ali. A gente entende que a polícia ela não deve agir com truculência, porém, revidar uma bala é automaticamente necessário. O que vai esperar? A morte de um quarto policial nessas ações? Não tem como. É só não revidar que não morre, né, Regis? É muito simples essa situação. E outra, a polícia está lá para o cidadão de bem. Não está lá para traficante, vagabundo, que fica o dia inteiro levando os nossos filhos para o descaminho, para o mundo da droga, para o mundo do crime, e acontecer esses tipos de situação. Eu sou do lado da polícia, entendeu? Sou contra qualquer tipo de julgamento prévio, sumário, sou contra essa situação. Acho que todo mundo tem o livre direito de ser penalizado, de ser processado, de cumprir a tua pena. Mas assim, não dá mais, não tem resposta mais para isso. Você entra no local e é recebido a bala, a polícia tem que meter bala mesmo. Bala mesmo. E se for para defender a própria vida, matar em legítima defesa. Não tem problema nenhum com relação a isso. Entendeu? Chega de mimimi, chega de direitos humanos. Vai lá, então, o pessoal que gosta disso daí, leva uma pombinha da paz lá. Vai matar a pomba e você junto. Entendeu? Tem que parar com essa questão de falar, não, a polícia é truculenta. Tem as suas laranjas podres, a gente sabe que existe. Todo lugar existe. Dentro do tráfico tem laranja podre, dentro da política tem laranja podre, dentro da igreja tem laranja podre. Como que não vai ter laranja podre dentro da polícia militar? Agora eles estão lá para preservar o direito da população em segurança. É uma das premissas da polícia militar. Entendeu? Agora ter dó de bandido, gente. Não, porque agiu aqui em truculência. Nossa, o que vai falar para a mãe do bandido? Devia ter falado para dar educação pro filho. Dá educação pro filho. Tira o filho do descaminho. Agora não é possível.
O camarada chega na favela, a polícia militar é recebida a balas. E eles não atiram para conter a pessoa, eles atiram na cabeça, no corpo. O cidadão aqui teve um tiro no olho, sabe? A queima-roupa. Pô, como que pode um negócio desse? Então, assim, sou a favor da polícia, não tenho dó de bandido, não quer apanhar, não quer levar bala, vai trabalhar. Sabe, Regis? É um bando de vagabundo. Vagabundo que ainda, apesar da vagabundice que lhe compete no teu dia a dia, ainda leva outras pessoas. Só uma mãe de um cara viciado num crack, numa maconha, em qualquer tipo de droga, sabe como é difícil conviver com um cidadão. Sabe, dentro da casa, com o filho dentro da casa, levando a tua televisão embora, levando a geladeira, levando teus rádios, levando teu dinheiro. Aí deve lá pro cara da boca, o cara chega em casa, mãe, tô devendo lá, se os caras não vier, os caras vêm aqui para matar a gente. É isso que acontece. Aí a mãe vai lá, faz empréstimo, a mãe lá é conivente com um tipo de crime. Não pode, gente, tem que bater até cair. Eu não tenho dó. Quantos foram aqui? 1 a cada 15 horas na ação, 31 pessoas. É 31 pessoas que tá tomando cafezinho com o capeta. Porque eu duvido que tenha pessoas de bem aí, Regis. Eu duvido. Entendeu? Já foi em boa hora. Pelo menos esses não voltam daqui 15 dias e voltam para traficância de novo. Parabéns, Polícia Militar. É a única coisa que eu tenho que falar, Regis. Infelizmente, Fernando, uma coisa que dá para colocar é o seguinte: quando existe qualquer tipo de crime, essas pessoas, você imagina essas pessoas que não é que defendem os bandidos, mas que ali acham que tem que ter os direitos preservados, como diz a Constituição. Mas quem que eles chamam quando acontece um crime na casa dele, na família dele? Com esses criminosos. Evidentemente que eles vão ligar e pedir auxílio e ajuda para a polícia militar, porque você sabe que estão caindo de pau em cima da polícia, né? Dizendo que eles estão truculentos, que eles estão assassinando, mas não veem que quando o policiamento chega, existe uma troca de tiros, né? Evidentemente que o policial não vai chegar de braços abertos recebendo apenas os tiros e não revidar a vida dele e a vida ali da comunidade. E infelizmente a gente assiste isso de camarote, Fernando. Pra mim, bandido vagabundo tem que morrer mesmo, Regis, porque não tem como. Não tem como. É o único jeito de resolver. Entendeu? Tinha que chegar pra polícia e falar o seguinte: ó, é vagabundo, já manda embora. Entendeu? Já manda embora, porque não adianta. Revidou, não adianta, tem que revidar também. Sim. Entendeu? Só que a polícia tem técnica, é um pouquinho melhorzinho do que o bandido. Pega e dá um sacode no bicho, não tem problema. E lá na Baixada tá muito... É triste, é complicado. Muito e por isso, Regis, é por essa, entre outras, que eu não critico o posicionamento da polícia aqui em Botucatu. Mantém as coisas certinho, porque assim, ó, se você pensar, é esse tipo de cidade que a gente precisa. Imagina vir uma violência, um tráfico tão forte para a cidade de Botucatu. É complicado. O que a gente já é difícil. Ixi. Imagina aumentando, já fica né? difícil, né? Fica bem complicado. Inclusive, mudar de assunto um pouquinho, Regis, ontem teve uma reunião da Caixa Econômica Federal aqui na cidade de Botucatu para resolver com os seus mutuários daquele empreendimento que está sendo feito ali próximo ao Motel Beijo da Lua, ali, aquele entorno ali do Shopping Parque Botucatu. E eles se reuniram ali na Vila dos Lavradores na data de ontem, a portas fechadas. A gente até tentou participar dessa reunião, só que como era uma reunião interna ali entre o pessoal da Caixa e ali os mutuários, a gente não teve ali acesso a essas questões. A única questão que a gente teve acesso foi de algumas resoluções que estavam em propostas, ou seja, eles se disponibilizaram a devolver o dinheiro, parece que é em torno de R$30 mil aí, do sinal de entrada e todas as parcelas que foram dadas até então. Entendeu? Eles se reservaram nesse direito. Aí algumas das pessoas, a maioria aceitou para não levar um calote maior, né? Só que tinha uma minoria que ainda não aceitava aquele tipo de negociação. Então a questão ali foi até muito mais tarde, creio eu que foi até em torno de umas 8, 9 horas da noite a negociação dessa situação. Ficou tudo ali ainda
não resolvido em boa parte. Assim, o que eu fico muito chateado é de ver a situação como a Caixa deixou esses mutuários, né? Porque assim, tinha que ter um respaldo, um seguro da empresa, da Caixa com a questão dos próprios mutuários, né? Agora, a empresa assim, não deu respaldo, parou a obra, o seguro não é suficiente para poder aí pagar todos a questão aí do que foi executado lá, e agora a gente não sabe como que vai ficar toda essa situação, né? A gente espera aí, a gente está entrando em contato ali novamente com os superintendentes da Caixa Econômica Federal lá em Bauru, eles que inclusive aí acabaram dando uma atenção para a gente com relação a essa situação, diriam que viriam aqui. A gente falou, olha, a gente precisa que realmente resolva essa situação, independente aí de como que vocês vão negociar, mas que tragam aí uma condição tranquila para as pessoas que acabaram investindo, não tendo aí o teu imóvel, né? Agora a gente espera aí cenas do próximo capítulo, ver aí quais são essas resoluções, se deixou todo mundo a contento aí de toda essa situação aí que envolveu esse investimento. Se não me engano, o investimento chama Bem-Estar, que foi feito ali logo após ali a rotatória ali da rodovia ali Castelinho. Bom, são 9h10 aqui na cidade de Botucatu. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo de novo e já voltamos com mais informações aqui no Alfa Notícias. Falando um pouquinho sobre eleições 2024, a gente vai ter aí um cenário político. Você está acompanhando Alfa Notícias. Voltamos em instantes. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ofertas de terça a quinta são no Central Supermercados. Açúcar Cristal Santa Isabel 1 kg, 3,39. Café Jaguari tradicional extra forte ou especial 500 gramas, 13,98. Linguiça toscana sabores grill granel, 15,99 o quilo. Central Supermercados. Estamos de volta. Alfa Notícias. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. Bom, voltamos novamente com a terceira parte do Alfa Notícias de hoje. Lembrando aí mais uma vez, nosso portal de notícias é o alfanoticias.com.br. Através dele vocês ficam aí muito bem informados com as principais notícias de Botucatu e também de toda a nossa região. Continuando falando aí na questão da Caixa, a Caixa divulga aí editais para 2 novos concursos com 4.000 vagas. A Caixa Econômica Federal acabou divulgando aí esse concurso nessa quinta-feira, hoje, dia 22, os editais de 2 novos concursos que vão aí preencher mais de 4.000 vagas, sendo aí 3.200 de forma imediata.
No primeiro edital são 2.000 oportunidades para o cargo geral de técnico bancário novo, sendo aí 1.600 vagas imediatas e outras 400 para cadastro de reserva. As vagas são espalhadas aí pelos 26 estados brasileiros, além aí do Distrito Federal. Além disso, o edital também tem outras 2.000 vagas com foco na área de TI, sendo 1.600 imediata e 400 vagas reserva. Nesse caso, as oportunidades são para 7 estados, são eles Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, também São Paulo e o Distrito Federal. Lembrando que para concorrer aí às vagas, ambos os cargos exigem que o candidato tenha ensino o médio completo. A remuneração inicial é de R$ 3.762. O segundo edital possui aí a vaga de nível superior para médicos do trabalho e engenheiros de segurança no trabalho. O salário inicial é de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. Ao todo, são 28 vagas para médicos do trabalho, sendo 23 imediatas e 5 reservas, além de 22 vagas de engenheiros de segurança no trabalho, 17 imediatas e 5 reservas. Portanto, é um excelente concurso aí da Caixa Econômica Federal para você que quer trilhar aí um trabalho aí com um pouquinho mais de estabilidade. A gente sempre foca nessa questão, né, que esses tipos de empresas são empresas que realmente aí trazem realmente aí uma sustentabilidade, uma questão mais efetiva aí para quem precisa de uma vaga de trabalho. 9h15, Regis. Fernando, agora indo para nossa cidade vizinha, nossa Avaré, o número ali superou 100 casos de dengue. Infelizmente, isso está aumentando em todos os estados, principalmente nas cidades de interior, né, que é onde se prolifera mais. O número de casos confirmados da dengue em Avaré cresceu 71% referente aos dados divulgados pela Secretaria Municipal no dia 9 de fevereiro. No boletim divulgado nesta quarta-feira, ou seja, ontem, Avaré conta com 106 casos confirmados de dengue. Ainda, segundo a própria Secretaria, 46 casos estão sendo investigados. Não há mortes confirmadas lá na cidade. Além do aumento nos casos confirmados, o número de notificações também cresceu significativamente, passando aí de 131 para 304. No entanto, é importante ressaltar que 152 pessoas foram notificadas e tiveram resultado negativo para a dengue. Então, dando continuidade no que a gente disse aqui, né? A preocupação com relação à dengue. E a cidade de Avaré, que é a cidade vizinha nossa aqui, está com esse número e crescente, né? Isso que é ruim, 71%. Isso mostra que realmente esse mal que está acontecendo hoje em dia está pegando todas as regiões, pegando todas as cidades, e é onde a gente sempre está falando para estar sempre preocupado com o criador, Fernando. Bom, são 9h17. Muito bem, falando um pouquinho da questão agora de Mossoró, né, que veio aos palcos no cenário aí das notícias do Brasil e do mundo, a empresa responsável por obras na manutenção do Presídio Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, que registrou aí as 2 primeiras fugas da história da prisão do tipo, também tem contrato com a Penitenciária Federal de Brasília. Apontada aí como suposto esquema de laranjas, a R7 Facilities agora é alvo de investigação, que tem um contrato assinado com a União de mais de R$2 milhões para atender aí as necessidades das penitenciárias, na prestação aí de serviço de continuidade ao apoio carcerário e administrativo. O acordo tem vigência até o dia 9 de março desse ano. Localizado aí no Distrito Federal, o presídio abriga o líder do primeiro comando da capital, Marco Williams Werba Camacho Marcola. A investigação da Polícia Federal já identificaram aí ao menos 3 planos de fuga para libertar o chefe da facção. Um deles foi interceptado aí no ano de 2022 e previa aí um resgate cinematográfico no Presídio Federal de Porto Velho, onde Marcola estava aí preso na época. Já os fugitivos aí de Mossoró são matadores do Comando Vermelho, facção rival aí do PCC. Os criminosos conseguiram escapar da unidade federal utilizando a estratégia que ainda é alvo de diligências ali policiais. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela administração penitenciária federal, informou que vai pedir investigação aos órgãos competentes federais sobre a lisura da R7 Facilities.
Apesar aí das desconfianças, a pasta informou que não há preceitos da legalidade para suspender ou rescindir aí contratos vigentes sem o devido processo legal. A manifestação do Ministério ocorreu após o jornal O Estado de São Paulo revelar que, apesar dos contratos milionários com o governo federal, o sócio administrador da empresa recebeu aí o auxílio emergencial e tem dívidas ativas nos valores aí de inferiores a R$10 mil. As denúncias publicadas aí pelo jornal nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, foram confirmadas aí pelo portal Metrópolis. Procurado, a empresa R7 Facilities não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto aí para possíveis manifestações à imprensa. Bom, contratada por meio aí de pregão eletrônico, a empresa deve oferecer serviços terceirizados para auxiliar o administrativo, também assistente administrativo, motoristas de viatura oficial, recepcionista e controle de estoque, na parte aí de almoxarifado. A abertura do pregão eletrônico ocorreu aí em 5 de janeiro de 2023, já no governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a gestão do então ministro Flávio Dino. Já o contrato para prestar o serviço de manutenção da penitenciária de Mossoró ocorreu em abril de 2022, enquanto Anderson Torres comandava a pasta no governo de Jair Bolsonaro do PL. No ano seguinte, o contrato foi renovado por Dino, sucessor de Torres, após aí a mudança de governo. A R7 Facilities tem aí vencido licitações públicas desde o ano de 2016 e recebeu aí quase 373 milhões de reais em repasses do governo federal. A empresa também tem participação na licitação do governo do Distrito Federal, arrecadando aí quase 11 milhões de reais dos cofres públicos brasileiros a partir do mesmo período. Apesar dos montantes, o sócio administrador da empresa, que é o Gidenilson Braz Torres, que recebeu aí R$4 mil em auxílio emergencial. Em 2020, ele recebeu aí 5 parcelas de R$600 e 4 de 300. Em 2021 foram pagas 3 parcelas de 150 e o sócio da empresa milionária teve que devolver uma delas para o governo federal. No ano em que a empresa faturava milhões em contratos com o governo federal, ele recebeu aí sentença de penhora em bens para pagar uma dívida aí de R$ 8.600. O processo está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Complicado, hein? Complicado. Um dono aí recebendo auxílio do governo e recebendo milhões aí a impressão que é uma máfia de laranja mesmo, viu, Regis? A gente tem que saber quem que é dono dessa questão toda, porque 300 e poucos milhões de reais é muito dinheiro realmente para fazer isso. Coisa que eu acho que o governo federal teria toda a capacidade e o know-how para pegar e administrar uma prisão de segurança máxima com um custo absurdamente inferior a isso, né, Regis? Exatamente. É aquela coisa, Fernando, é difícil encontrar o pai da criança, né? Mas evidentemente que tem, evidentemente que vão encontrar, mas o trabalho tem que ser feito. Principalmente esse valor de 300 milhões, é como se tivesse ganhado aí na Mega Sena, né? Então, logo a gente vai encontrar um ganhador, Fernando, lá de cima. Loguinho acontece isso. Loguinho. 9h22, Regis. Fernando, agora a equipe de ciclismo aqui de Botucatu, que representará o município nos Jogos Regionais 2024, começou bem as competições ali. Nesse ano foram conquistados 3 pódios, né? No último domingo, 18, a equipe participou do primeiro GP FB Road, realizado no campo de prova Rota 127 na cidade de Tatuí. A competição teve a participação aproximadamente aí de 400 ciclistas. O atleta Wagner Aparecido conquistou o primeiro lugar e José Edson ficou em 5º lugar. No feminino, Lívia Pellegrini ficou em 4º. A prova serviu como treinamento para as competições dos Jogos Regionais 2024. As provas serão realizadas em julho em Botucatu. Parabéns aí, né, Fernando? Botucatu despontando aí em várias modalidades, não somente no karatê, no judô, no futebol, mas também no ciclismo. E é um treino, né? Foi praticamente um treino para em 2024 nós teremos aqui os Jogos Regionais, Fernando. Bom, são 9h23 aqui na cidade de Botucatu e vamos encerrando mais uma edição do Alfa Notícias, prometendo voltar amanhã e a partir das 8h da manhã. Regis, obrigado. Eu que agradeço você, Fernando, e a todos que nos acompanharam, e lembrando sempre, né, tendo uma demanda aí no seu bairro, na sua rua,
entre em contato conosco para a gente ir fazer a matéria, fazer essa ponta, esse elo junto ao poder público. Eu acho que é importante essa participação nossa, que é a participação da imprensa no município, ajudando evidentemente a comunidade, Fernando. Um abraço a todos. Muito bem, eu volto a partir aí das 3 horas com Super Hits aqui pela Rádio Alfa FM em 87,5. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até mais, até amanhã. Encerramos mais uma edição do Alfa Notícias, aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Alfa Notícias. Apresentação, Fernando Bruder.